Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui juntos para mais uma escola bíblica, né? E hoje nós estaremos começando mais um módulo, sabe? Um módulo muito interessante que a gente vê que na Bíblia, no livro de Apocalipse, existem duas cidades que são bem relacionadas, né? Duas nações, que na realidade Israel e Babilônia, né? Então o livro de Apocalipse fala muito sobre essas duas nações. Então o que acontece? Nós iremos estudar um pouco sobre essas duas nações que são faladas aqui no livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos começar orando ao Senhor, agradecendo por mais esse momento em que nós estamos aqui juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos, Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu tens colocado no nosso coração o desejo, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Deus, que tudo aquilo que for dito, tudo que for feito durante essas aulas, Deus, que possa ser para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Abre a nossa mente para que a Tua palavra possa ser entendida. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos começar a falar hoje exatamente sobre Israel. Vamos estar começando a falar sobre algumas questões relativas a Israel, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é de onde provém o nome Israel. Você já parou para pensar isso? De onde é que vem o nome Israel? Por que tem esse nome? Bem, primeiro, algo bem claro para você. Tudo está na Bíblia, né? A Bíblia vai nos responder todas estas questões. A primeira menção ao nome Israel está registrada lá em Gênesis, capítulo 32, versículo de número 28, quando Jacó, neto de Abraão, ele encontra-se ali com Deus no val de Jaboque, e durante uma noite inteira Jacó lutou com o próprio Deus, representado ali por um anjo. Vamos abrir a palavra lá para a gente poder entender. Gênesis, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você abre também a sua aí. Amém? Vamos deixar a nossa Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar a nossa leitura aqui. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo de número 28, perdão. Gênesis 32, 28. Diz assim, ó. Aqui, ó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Glória a Deus. Então, aqui nós temos a primeira menção ao nome Israel. Então, Jacó, ele estava despreparado. Jacó estava precisando de respostas e soluções para a sua vida, tanto pessoal, também como a sua vida familiar. Ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, Jacó também tinha enganado o próprio sogro, ou seja, havia ali então uma pendência, um problema familiar criado por ele que precisava ser resolvido. Então Jacó, ele criou um grande problema para si dentro de sua família. Segundo as escrituras, a história vocês já conhecem, né, amados? Então, segundo as escrituras, perdão, Jacó sabia que essa podia ser a última esperança, né, para que ele pudesse resolver esses problemas, que o futuro seria decidido ali no Val de Jaboque, né? Ali poderia se resolver todas essas questões, porque quando o anjo viu que não prevalecia a luta, né, contra Jacó, aí lá, se você der sequência à leitura, ele diz assim: deixe-me ir, porque já a alva subiu,
né? Ou seja, eu preciso ir. Então Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então o anjo perguntou qual era o nome daquele guerreiro, né? O anjo pergunta a Jacó, diz: qual é o seu nome? Lá no versículo de número 27. Então Jacó diz a ele, né? Eu me chamo Jacó. E nesse instante aí, um momento muito especial, o anjo declara exatamente isso para Jacó, né? Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, em outras palavras, o anjo está dizendo assim: olha, eu estou dando a você um novo nome. A partir de agora você se chamará Israel. Então, essa é a primeira menção ao nome Israel descrito na Bíblia. Então, a história do mundo passa pela história de Israel. Então, ali começa a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Deus tinha feito a promessa a Abraão, queria dar ele fazer dele uma grande nação. Então ali começa a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Foi com o filho dele. Começou com o filho dele. Ok, mas a gente está falando já da nação de Israel. É ali que a primeira vez é mencionada. Ou seja, o início de tudo foi em Israel. E a consumação também ocorrerá em Israel. Então, ali começou o surgimento de uma grande nação. Abraão, Isaque e Jacó. E ali começou, no caso seria Abraão, Isaque e Israel. Então começa o surgimento desta grande nação. Então, como tudo começou em Israel, tudo também a consumação, o término também será Israel. A gente viu nas aulas anteriores a questão do anticristo, nós vimos a questão do falso profeta, que, por exemplo, o falso profeta, a base dele será Israel, porque tudo começou em Israel. Israel tem Israel tem uma missão muito importante para o povo cristão, para todos nós. Então, se queremos saber algo sobre o futuro, não estou falando de adivinhação não, mas viu? A gente está falando de Apocalipse, então Apocalipse é futuro, tá certo? Se queremos saber a verdade sobre o que as profecias anunciam, nós temos que conhecer tudo sobre essa pequena nação, tão sonhada, tão projetada. Temos que conhecer tudo que pudermos sobre essa nação liberta, ensinada, guardada, disciplinada e purificada e abençoada acima de tudo pelo Deus Todo-Poderoso que é a nação de Israel. Então, se a gente quiser entender um pouco mais sobre o Apocalipse, nós temos que entender um pouco sobre a nação de Israel. Ela, a nação de Israel, aponta para o relógio profético do Senhor, porque tudo que nós pudermos imaginar virá de Israel. Muita coisa a gente vai saber por causa de Israel. Amém? Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então a gente já viu que o nome de Israel, a primeira menção, está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo de número 28. É a primeira vez que menciona o nome Israel. Não como nação, mas ali já mudando o nome de Jacó para Israel. Certo? E qual é o significado, então, do nome? Qual o significado do nome Israel? Naquele episódio, lá no Jaboque, que nós acabamos de falar, ao receber o novo nome, Jacó ele conhece o significado do mesmo. Israel significa príncipe, campeão de Deus. Jacó lutou com Deus e com homens e venceu. Então, a partir desse acontecimento, a nação de Israel prometida a Abraão começou, como eu disse, a ser formada. Então, desde o início, Israel sempre foi uma nação guerreira. Desde a sua origem, Israel sempre foi uma nação que nunca fugia das suas batalhas. Então, a história bíblica, ela descreve em detalhes as batalhas, os confrontos e as guerras com esse povo, que é o chamado povo da
promessa. Mas a história secular, a história atual, também resiste a guerras, conflitos e combates que envolvem diretamente a nação israelita. Na Bíblia é apresentado a nação de Israel é apresentado um povo sofrido, um povo que foi levado ao cativeiro pelo menos 3 vezes, né? Porém sempre conquistando também a vitória. No aspecto físico, atualmente Israel se encontra em confronto com as nações ali árabes, com as nações do Oriente Médio, ou seja, no aspecto físico hoje Israel continua em confronto, continua em guerra com as nações árabes, com o pessoal do Oriente Médio. E se você for pegar a geografia, é bem interessante, Israel é como se fosse no meio. E todas aquelas nações ali ao redor de Israel tentam invadi-la, tentam ocupá-la e não conseguem. Isso não é à toa, é porque Deus tem um plano maravilhoso para o povo de Israel. No aspecto espiritual, Israel luta com Deus, né? A gente sabe que o povo, os judeus, o povo israelita ainda tem uma, digamos assim, ainda não tem o coração aberto para Cristo, para Jesus Cristo como Filho de Deus, mas que eu creio irá reconhecê-lo, do meu ponto de vista, quando no final dos tempos ali, quando no final dos tempos as nações da terra se voltarem contra os judeus, como está escrito lá em Zacarias capítulo 12, versículo 3, simultaneamente ali Deus tratará com Israel no tocante a sua postura espiritual, e mais uma vez, então aí, Israel lutará e estará lutando contra os homens e com Deus, né? Por quê? Porque a gente vê que Israel, a Bíblia deixa lá bem claro que Jacó, ele diz, olha, você vai chamar Israel, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E hoje, atualmente, Israel luta entenda o que eu estou dizendo, com Deus, porque ainda não tem o coração aberto para o Cristo, e continua lutando ainda com os homens, né? Por causa de todas aquelas nações que cercam a cidade de Israel. Então, o significado então do nome Israel é príncipe, campeão de Deus. E Jacó conheceu ali, quando teve a sua mudança de nome, o significado real desse nome, tá certo? Eu, particularmente, a gente geralmente diz assim, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê que Abraão chamava-se Abrão, então houve a mudança do nome para Abraão e a gente chama Abraão até hoje. Mas houve uma mudança no nome de Jacó para Israel, né? A gente podia até se perguntar por que não Abraão, Isaac e Israel. Por que não falarmos assim? Então, Deus, ele tem algum tipo de aliança com o povo de Israel? Será que Deus ele tem algum tipo de aliança com o povo de Israel, queridos? Com certeza, sim, obviamente. Quando o Senhor decidiu formar um povo, entendo o que eu vou dizer, um povo especial, para ser a luz para as nações da terra, procurou um homem chamado Abrão, residente na cidade de Ur dos Caldeus. Deus manifestou a Abrão, ali ainda chamava-se Abrão, seu desejo de constituir um povo santo, sacerdotal e consagrado para lhe servir. Antes que Israel fosse formado, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo o seguinte, ó, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, diz assim, ó, e fartei, ou seja, farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Então, Israel está ligada diretamente a Deus. Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Isso é claro, isso é nítido. Em seguida, dando um prosseguimento à sua promessa, que Deus foi uma promessa, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Ou seja, pai de multidões, pai de
nações. E mais tarde, logo após o Senhor libertar os hebreus do cativeiro do Egito, ele disse que Israel seria cabeça das nações e não cauda. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Então a gente já vê que Deus tem uma aliança com o povo de Israel, tem uma promessa com o povo de Israel. E o que significa que Deus a colocaria em posição de destaque no mundo. Uma nova terra, um território imenso, fértil, produtivo e seguro foi incluída na aliança do Senhor com Israel. Nas Escrituras, especialmente ali no Antigo Testamento, observamos vários pactos, acordos e alianças do Senhor com Israel, tanto no aspecto espiritual como no material. Até hoje, todas as promessas contidas nas alianças vêm sendo cumpridas. Todas. Diversas outras se cumprirão nos últimos dias. O próprio Deus garante o cumprimento das suas promessas. Né? Ele jamais elas serão invalidadas. As promessas, aquilo que Deus prometeu a Israel, jamais perderá validade. E muitas promessas do Senhor aos judeus vêm sendo cumpridas literalmente. Hebreus capítulo 6, versículos 13 e os versículos 17 ao 19, diz assim, ó, porque quando Deus faz a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, olha a palavra que ele usa, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, queridos, aqui a gente vê que Deus ele não muda. Então, as promessas que ele fez ao povo de Israel não muda e não mudará. Algumas já se cumpriram, outras serão cumpridas. Então, queridos, eu quero que você entenda que eu e você fazemos parte do povo de Deus. Nós somos cristãos, nós somos filhos adotivos por meio do Espírito Santo. Mas a nação de Israel foi a nação eleita, o povo na qual Deus disse que formaria. E começou através de Abraão, de Isaac e então Israel, que era então o Jacó. Amém? Nós estaremos dando, queridos, continuidade a esse assunto aqui de Israel, porque a gente tem que entender um pouco melhor sobre essa questão de Israel para que a gente possa entender o livro de Apocalipse. Então a gente viu de onde provém o nome Israel. Então a gente já viu ali que a primeira menção está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Tudo começou ali com essa menção ao nome Israel. O significado do nome Israel, que é campeão de Deus, né? É príncipe. Então nós vimos também isso hoje e também vimos que Deus ele tem uma aliança com o povo de Israel. Porém, na próxima aula nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre Israel, e assim que terminar o estudo sobre Israel, nós iremos fazer um estudo sobre Babilônia. Nós estaremos vendo na próxima aula por que Israel está sob foco da mídia continuamente, né? E de outras das nações também, de outras nações aí. Israel ela é tão importante assim, porque Israel sempre está em foco da mídia. Israel sempre está em foco com outras nações, né? Por que existe tanto ódio aos judeus? Você já parou para prestar atenção nisso? Se você for prestar atenção no decorrer de toda a história, queridos, houveram várias perseguições aos judeus. Eu acho que atualmente que as pessoas mais conhecem, né, Hitler, né, que teve uma perseguição aos judeus da Europa, tal. Então a gente viu que teve essa perseguição muito grande, queria exterminar os judeus. A gente viu também os exílios na qual eles passaram. Então a gente vai entender um pouco por quê. Porque existe tanto ódio contra o povo judeu. E com tanto ódio assim, será que Israel ela vai ser vencida como nação, né? E qual a relação também entre Israel e a economia mundial?
Porque a gente está vendo aí agora, ultimamente, as pessoas falando sobre uma nova economia, uma globalização, uma economia mundial, tal. Então, tudo isso já é partindo para o fim dos tempos. Então, qual a relação entre Israel e essa economia mundial, né? Nós também iremos falar um pouco sobre isso, né? Outra pergunta que as pessoas também perguntam muito, mas Israel, já que é as terras, a nação de Deus, tal, passará pela grande tribulação descrita na Bíblia? Nós vamos falar também um pouco sobre isso. E vamos falar também se o povo de Israel será salvo, isso aí a gente já tem uma pequena noção, mas nós iremos tratar muito mesmo sobre a nação de Israel para que nós possamos entender melhor questões relacionadas ao Apocalipse. Tá certo, queridos? Porque o Apocalipse, tudo está ligado, então, à nação de Israel. Amém, queridos? Então eu espero você aqui na próxima semana para que a gente possa dar continuidade a essa aula tão maravilhosa, essa aula tão abençoada. Tá bom? Então, se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, que é o Ministério Só a Graça, faz o seguinte, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos para que outras pessoas possam estudar junto conosco a palavra de Deus, tá certo? Pode entrar em contato conosco, deixa as suas perguntas, tá bom? Mas compartilhe essa mensagem que mais pessoas precisam entender dessa palavra tão abençoada. E temos que agradecer a Deus porque Ele tem aberto os nossos olhos para que nós possamos literalmente entender essa palavra, assim eu creio. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso para conosco, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos ensinado, Senhor. Porque Tu tens mostrado a Tua palavra para nós. Deus, nós queremos simplesmente Te agradecer por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Continua falando conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando grandemente, aos irmãos da Igreja do Nazareno de Jardim Botânico, aqui na comunidade de São Rafael, aos irmãos de todas as denominações Nazareno e também de todas as outras denominações que assistem os nossos vídeos, as nossas aulas. Um agradecimento também especial ao nosso querido pastor José, a Jace, que tem cuidado desse rebanho aqui na comunidade de São Rafael, e a todos vocês que têm assistido às nossas aulas, que têm compartilhado esses vídeos com outras pessoas. Que Deus continue te abençoando grandemente, meu amado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Glória a Deus e até a nossa próxima aula.